Muito obrigado ao Adalto. Chama-se Resgate Editora, significa que eu preciso trabalhar mais. Eu me senti muito honrado por ter sido convidado para falar para os jovens. Os irmãos de Embu-Guaçu, eu fiquei pensando, né? Eu acho que eles se reuniram lá e falaram, quem vai falar para os jovens? Eu acho que eles chegaram a uma conclusão, tem que ser alguém jovem. Então, eles fizeram uma boa escolha, é minha opinião, pelo menos, né? Eu acho que eles fizeram uma boa escolha. Não sei se vocês lembram de Davi Meadows, ele sempre me chamava meu jovem. Há muitos de nós, eu acho, né? Só que no meu caso, ele sempre estava fazendo esse gesto. Não sei porquê, até hoje eu não entendi. Com vocês também? Não? Acho que algumas pessoas melhoraram, né? Depois disso. É difícil lidar com jovens. É bem difícil lidar com jovens. Quem diz é meu irmão. Meu irmão tem um filho chamado Nino. Na verdade é Jonatas, né? O nome dele. O apelido é Nino. E o Nino agora, alguns anos atrás até falava com o Edinho. Edinho, daqui a 5 anos seu filho vai ter 18 anos. E o que você vai fazer? Ele não fez, agora está apanhando. O Edinho tem uma certa dificuldade realmente de lidar com jovens, né? Ele tem 2 lá na casa dele. Eu tenho um só, graças a Deus, né? E uma vez o Nino chegou para o Edinho e falou, pai, me empresta o carro. Ele falou, olha Nino, só depois que você arranjar um emprego, voltar a estudar e começar a ler a Bíblia. E mais, cortar o cabelo. Nino ficou chateado, mas foi atrás, foi a luta. Começou a ler a Bíblia e começou a gostar. Começou a trabalhar. E arranjou um emprego muito bom até. E mais, ele começou a estudar, voltou a estudar. E aí ele voltou para o Edinho e falou, olha pai, agora eu já arranjei emprego, eu estou lendo a Bíblia todos os dias e eu realmente acho bem legal. E voltei a estudar. Só que tem uma coisa, pai, eu vi na Bíblia que todos os personagens são cabeludos. O Edinho, que não é bobo, falou, é verdade, filho, você tem razão. Todos os personagens são cabeludos. E todos andavam a pé. Jovem, o futuro da igreja. Eu preciso mostrar para vocês uma fotografia do futuro da igreja, que espero que também mude o nosso conceito, de que realmente é o futuro da igreja. Tem algumas fotos para mostrar para vocês sobre o futuro da igreja. Será mesmo que o jovem representa o futuro da igreja? Eu tenho uma foto aqui, não sei se vocês conhecem o nosso irmão Paulinho. Ele acabou de ter uma neta, Malu. Dá para notar que é a neta dele mesmo, né? Não dá para notar? A cabeça, careca, né? Dá para notar, não é? Então, essa foto aqui, ela representa somente metade do futuro da igreja. A outra metade, no tempo do Paulinho, quando ele era jovem, tinha uma gíria que dizia, é uma brasa, mora? Agora passam pelo Paulinho e falam, é uma cinza, mora? O tempo passou para o Paulinho, agora tem até uma neta já, né? Que coisa, é uma bênção, sem dúvida, né? Mas o futuro da igreja tem várias outras imagens, vários outros rostos que você conhece. Estão lá na sua congregação. Congregação que não tem criança, não tem futuro. Congregação que não tem criança, que não deixa a criança chorar, que não deixa a criança brincar até, né? Porque criança é coisa séria para ela, é brincar. Então a gente tem que criar mais espaços para as crianças. Caso contrário, a gente não tem futuro. Já o jovem, na minha opinião, olhando para essa geração de jovens que nós temos na igreja, na minha opinião, é lógico, a igreja não tem futuro com jovens. A igreja tem presente com jovens. Amém. Eles não são os nossos substitutos, eles são os nossos discípulos. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos mostrando? Não adianta falar. Nós falamos e continuamos falando. Mas o que mostra para eles o que é a igreja, como pensar, como ser igreja, é a nossa atitude, é o nosso proceder. É assim que nós mostramos. Jesus, como carpinteiro, nós sabemos bem que ele tinha provavelmente
assim, herdou do pai, né, a carpintaria e tudo mais. Como carpinteiro, Jesus então escolheu 12 discípulos e fez uma escrivaninha para cada um. Sentaram e Jesus então distribuiu uma folhinha para cada um e começaram a estudar. E foi assim então que nós chegamos até aqui hoje, onde nós sentamos e uma folhinha para cada um e nós estudamos. Foi assim, não foi? Não. Jesus saiu. E saiu andando. Andando e mostrando como faz. Eles aprenderam tudo com Jesus, na prática. E depois, pelo Espírito Santo, eles lembraram de todas as coisas que Jesus disse e escreveram. E hoje nós temos. Então, precisamos levantar e mostrar para jovens o que é ser igreja. Precisamos ser mais do que nós temos sido. Temos sido bons, sem dúvida. Eu acredito que temos sido bons. Os jovens, eles não são o futuro, eles são um presente de Deus para a igreja hoje. Esses são os jovens. Se nós não tivermos crianças, se os nossos jovens não casarem, se os nossos jovens abandonarem a fé, às vezes até por nossa culpa, aí a igreja realmente não tem futuro. Mas as crianças é que são o futuro. Nós precisamos então investir mais nas crianças. Nos jovens, precisamos mostrar como nós vamos nos comportar em várias situações e que nós vamos ver algumas delas, inclusive. Os jovens, então, eles são o presente da igreja, o presente de Deus para a igreja, o presente momento, o momento, inclusive, agora. Os jovens são o agora da igreja. E eles estão pedindo uma reação nossa. E nós precisamos responder a esse apelo que eles estão fazendo. Tito, Timóteo, exemplos de jovem na Bíblia. E mais, eles não eram o futuro da igreja. Eles eram o presente. Para Tito, ou melhor, Timóteo, Paulo escreve o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Você conhece bem a passagem. E Timóteo tinha que ser um exemplo para os mais velhos, inclusive. E ele diz: você deve ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Essa palavra pureza aqui aparece somente 2 vezes em todo o Novo Testamento. A segunda vez que aparece é também em Timóteo, quando ele fala: as irmãs, trate com pureza. As irmãs mais jovens da sua idade, jovens, tratem com pureza. Quando for dar aquele cumprimento ósculo santo, que seja santo, não com segundas intenções. Falo de causa própria, porque eu tenho motivos. Já vou falar sobre um motivo que eu tenho. Mas continua. Até minha chegada para os jovens, vamos fazer de conta que agora é Jesus falando. Até a chegada de Jesus, o que nós devemos fazer? Dedique-se à leitura. Pegue a Bíblia e comece a ler todo dia. Arranje um emprego, corte o cabelo também. Isso ajuda. Tá? A leitura pública, então você tem que saber para poder explicar, inclusive. Exorta, ensina. É isso que você tem que fazer. Continuando aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13 agora. Versículo 14 ele diz: não negligencie o dom que foi dado. Você recebeu o Espírito Santo. Então é um dom que você recebeu. Não negligencie. Faça jus ao Espírito Santo que mora dentro de você. Seja diligente, seja aplicado em todas estas coisas. E está falando com a pessoa certa para ser aplicado. Jovem é a pessoa certa para ser aplicado. Para Timóteo, ele escreve capítulo 1 de Timóteo, versículo 5. Ele fala para Timóteo: te deixei em Creta para resolver as coisas aí. Timóteo e Tito não eram futuro da igreja. Eram um presente da igreja. Então, para vocês jovens, vale a mesma coisa. Vocês têm responsabilidade, sim. Vocês já são. Claro que nós, como mais velhos, estou falando por todos, não por mim, é claro. Temos a responsabilidade. E acredito que temos deixado algum exemplo, sim. Mas os jovens não são o presente. Deixa eu falar um pouco do meu envolvimento com os jovens. Primeiro, eu já fui jovem. Eu ainda lembro. Não sei se você consegue lembrar dos tempos que você já foi jovem. Esse sou eu. Dá para acreditar? Eu não tinha muito músculo nessa época. Agora eu tenho bastante. De porco, de boi, tá tudo aqui concentrado. Eu guardei bastante. Esse é meu ponto principal com os jovens, porque eu já fui jovem. Então por isso que eu sei que o jovem tem que tratar as irmãs
jovens iguais a vocês com pureza. Porque os nossos hormônios pedem mais coisa, mais do que um beijo de ósculo santo. Sim, sem dúvida, sabemos disso. Enoque passado nós tentamos falar um pouco sobre isso, a vida sexual do homem. Precisamos falar mais sobre isso. Nós falamos como você está, como está a faculdade, como está o trabalho, mas quem de nós tem coragem de chegar para outro homem, outro irmão, inclusive mais jovem, dizer como está a sua vida sexual? Porque você tem uma. Como que você está administrando que o corpo que Deus te deu, te emprestou na verdade, você vai ter que devolver. Como é que está? Nós precisamos começar a falar mais sobre isso com os nossos jovens. Deixa eu fazer uma comparação, eu e o Álvaro. Eu e o Álvaro. O Álvaro também já foi jovem. E mais, o que o Álvaro tem de convertido, eu tenho de idade. Então, eu sou bem jovem. Eu gostaria que o Álvaro tivesse 25 anos de convertido. Que seria também a minha idade, né? Mas o que ele tem de convertido, se você prestou atenção desde a apresentação da palestra do Álvaro, que foi excelente, parabéns. Você então sabe do que eu estou falando, quantos anos eu tenho, não é? E eu nem tenho foto preto e branco. Eu acho que não tinha máquina naquela época, né? Bom, eu tenho recebido vários convites para palestrar para os jovens em várias congregações, né, cidades do país. Tudo começou, eu já fazia isso há muito tempo, né? Trabalhei com jovens lá no Metrô Sul, nós tínhamos um grupo de jovens tão grande, tão forte naquele tempo. Durante 3 anos nós fizemos uma coisa incrível, né? E incentivamos vários irmãos a fazerem mesmo o que nós estávamos fazendo. Nós fazíamos reuniões de jovens, nós tínhamos 150 jovens, era muito difícil, é claro, tratar daquela situação toda, né? Daqueles hormônios todos liberados lá, também era difícil. Muito complicado, né? Tratar com jovens é difícil, a gente não entende eles e eles muito menos a gente, né? Então a gente tem que ter muito jogo de cintura. Mas eu fui convidado para uma palestra lá em Itaquera. O assunto até era outro. E no final eles disseram o seguinte, no meio na verdade, olha, faça qualquer pergunta que no final o João vai responder. Eu falei, é mesmo? E eles fizeram. Eles fizeram toda pergunta anônimas que eles queriam fazer. E eu fui respondendo. Mas eu notei que todas aquelas perguntas tinham um cunho sexual. Preocupações sexuais, conflitos sexuais. Eu falei, onde está a fé? Onde está a oração? Onde está o jejum? Onde está o Espírito Santo? Por que ninguém perguntou dessas coisas? Então eu precisei pegar todas aquelas respostas, perguntas na verdade, e eu fui atrás de respostas, porque eu não tinha tudo. O Vicente, por exemplo, nosso irmão Vicente, ele tem trabalhado com muitos jovens que muitas vezes caem nas drogas. E eu nunca tive essa experiência, eu não sei nem o que é ficar bêbado, eu não tenho ideia. Aos 8 anos de idade eu já estava lá na igreja. E fui criado nesse ambiente. Mesmo indo sozinho para o exército, como vocês viram, eu era da polícia do exército, então não riam, senão eu tenho umas técnicas que eu ainda lembro. Mesmo assim, sozinho lá, meu final de semana era procurar a igreja. E conhecer alguns irmãos lá de Brasília, né, e foi muito legal. Passei 10 meses, eles não me suportaram mais. Só 10 meses foi o suficiente. E eu precisei então escrever as respostas, e tornou-se um livro. Eu estava dirigindo quinta-feira, ontem, estava dirigindo, recebi uma mensagem, perguntando se era eu, aquela mensagem do WhatsApp. Falei, sim, sou eu, quem respondeu é a minha esposa do lado. Aí o rapaz, depois eu soube que é um rapaz, que não é da igreja, ele falou, eu estou te escrevendo para agradecer, porque eu estava enterrado no pecado e eu não tinha ideia. Eu estava envolvido com coisas, eu não vou falar detalhes, mas ele me agradeceu e esse livro tem chegado à mão de muitos jovens. Olha, às vezes as pessoas pensam que eu só quero vender Bíblia, ou melhor, livros. Não é verdade, porque eu também tenho Bíblias. Então, se você quiser comprar Bíblia, é comigo também. Mas meu objetivo não foi esse, nunca foi esse. Não tenho outro objetivo a não ser realmente edificar os meus irmãos. Esse é meu objetivo. Deus é minha testemunha. E essa é a ideia desse livro. Naquela palestra eu atingi cerca de 90 jovens, mais ou menos, não tenho certeza.
com um livro mais de 3.000 já. Vale a pena, e Deus sabe disso. E Ele deixou um livro. Veja a importância do livro. O livro é muito importante, Deus sabe disso. Quem são os jovens? O que pensam? Antes da gente falar deles, a gente tem que conhecê-los. Porque se nós não conhecermos os jovens, nós vamos falar de uma pessoa que a gente não conhece. Eu acho que isso é pecado. Vamos conhecer os nossos jovens. Por isso mesmo, quando eu fui convidado para falar sobre jovens, eu falei, escolher a pessoa certa, porque eu sou um jovem, mas eu precisava saber quem são os jovens dessa geração. Então eu abri uma pesquisa na internet e pedi para todos participarem, jovens de a partir de 12 anos até uns 25 anos, assim, participarem, livremente, anonimamente, e escreverem o que quisessem. Fiz algumas perguntas fechadas e deixei algumas abertas, para eles escreverem o que quisessem. E aí eu comecei a conhecê-los um pouco mais. Eu quero compartilhar um pouco do que eu ouvi com vocês. Quem são os nossos jovens, o que eles pensam, onde eles estão, quem são os jovens da Igreja de Cristo. Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo, né? Jovens da Igreja de Cristo lá de Guarulhos. É um grupo que sempre está reunido. É isso aí. Continuem assim. É um grupo exemplar, que já me convidaram também para ir lá. Aí eu fui e estou esperando outro convite. Olha que a palestra foi boa, viu? A participação na pesquisa, ela se deu da seguinte maneira. Foi por região, né, e foi dessa forma. 63% dos jovens da Igreja de Cristo estão no Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A maior parte dos nossos jovens estão no Sudeste. Outros participaram também. No Centro-Oeste, o segundo número que nós tivemos. E depois no Nordeste. Imagino que tenhamos muito mais jovens, é claro. Talvez a pesquisa não chegou em todos. Mas foi o resultado que eu tive. O que pensam os jovens sobre a modernidade? Essa é uma resposta que eu achei um pouco até ambígua, ao mesmo tempo que me incomoda essa resposta. O que os jovens pensam sobre os assuntos modernos? Por exemplo, homossexualidade e feminismo, que está batendo às nossas portas, inclusive dos nossos jovens na Igreja de Cristo. Está batendo. Que eles têm desejos sexuais, isso não é novidade nenhuma. Que eles não sabem administrar, isso também não é novidade nenhuma. Porque é só olhar para você e para a sua própria história. E você vai saber disso. E com o tempo talvez você precisou aprender. E talvez você ainda esteja aprendendo. Até o final da vida, realmente, vamos continuar aprendendo. Nunca deixe de aprender. Nossos jovens, então, talvez eles estão se conformando com este século, porque a maioria deles acham que não tem problema, não importa. Talvez os nossos jovens, essa é a minha leitura, pelo menos, que se não incomoda esses assuntos, então o que está acontecendo? Será que não é um conformismo? Nós não podemos aceitar isso, temos que estar dispostos a ser presos em breve. Se Deus permitir dessa forma, para que o Evangelho seja propagado em todos os lugares. Como Paulo, vou para Roma, eu vou para pregar, eu vou para a prisão, mas eu falo que é pecado. Eu preciso continuar firme na minha fé. Nós vamos ser provados nas nossas convicções sobre a palavra de Deus. Precisamos dar o exemplo para os nossos jovens. Mas os jovens, será que os jovens pensam, a igreja trata bem desses assuntos? Não. A igreja não trata bem desses assuntos. O espaço do jovem na igreja. O que o jovem pensa? Será que eu tenho espaço? Será que eu sou a igreja? Eu pertenço à igreja? Ou a igreja pertence também a mim? Os jovens da Igreja de Cristo dizem, eu sou a Igreja de Cristo. Eles dizem, eu faço parte. No final, eu não vou conseguir ler tudo que eles escreveram. Tem alguns que escreveram um texto grande, tem alguns que escreveram uma frase, mas disseram muita coisa sobre a Igreja de Cristo. Com o tempo eu quero compartilhar isso, e essa é uma das promessas que eu quero fazer. Nós temos um portal, que você deve estar conhecendo já, igrejadecristo.com. Nós temos muitos artigos, um artigo novo por dia lá. Muita coisa boa, muita coisa edificante, é lá que nós vamos colocar muitas dessas informações. Sua congregação tem lugar para os jovens, mas também serve os jovens? Alguns, a maioria na verdade tem, graças a Deus.
Então estamos fazendo um bom trabalho. Graças a Deus nós estamos suprindo, alimentando os jovens. Estamos realmente dando fôlego de vida para a Igreja de Cristo. Alguns não têm e outros têm, mas não funcionam. Precisamos buscar o 100%. Talvez não vamos chegar, não é essa a questão. Mas o ideal é esse, sempre buscar o melhor. Nossa justiça tem que exceder a dos religiosos. E o que esses religiosos fazem por aí no mundo para os seus jovens? Nós não vamos fazer as mesmas coisas, mas vamos fazer muito melhor. Isso com certeza. É o que nós vamos fazer. Se a sua congregação tem reunião de jovens, pode acreditar. Os jovens vão aparecer. Eles querem. Eles acham que vale a pena. Eles acham que esse é um bom lugar para estar. Eles acham isso. Então nós temos mais é que investir. Invista no ministério para jovens, se ainda não tem. Se tem, aprimore. Faça melhor. Faça constante. Porque o mundo é constante na vida deles. Todos os dias o mundo bate a porta deles, do coração deles. E muitas vezes eles abrem. Então nós precisamos ter uma constância realmente nisso. Para os nossos jovens. Tem que ser mais constante. Principalmente porque eles precisam. Por isso. O que os jovens pensam do culto? Não vou entrar em detalhes. Tenho detalhes, mas não vou entrar em detalhes. Mas um ano tem 52 domingos. Quantos cultos o jovem em média falta? Nós temos um apanhado aqui e quase que você pode ver aqui um quarto somente diz: eu sou fiel todos os cultos. A maioria, vou falar sobre essa maioria, mas antes disso, a cada 150 jovens, por exemplo, 55 não lembra quantos cultos faltou. Incrível! A cada 150 jovens, apenas 33 deles são realmente fiéis. 150, mas só 33 dizem: o culto é de suma importância. Por que será? A cada 150 jovens, 80 não têm sido fiéis. Basicamente isso. Isso significa pouco mais da metade não tem sido fiel. Precisamos pregar mais sobre a importância do culto. Nós temos colocado artigos lá no portal da Igreja de Cristo dizendo a importância do culto. Faltar o culto é pecado. E nós recebemos algumas vezes algumas respostas impressionantes de pessoas adultas contestando. Como pode? Se a Bíblia está dizendo, a gente mostra a passagem bíblica racionalmente, ponto a ponto. Sabe por que os nossos jovens às vezes não são tão fiéis quanto deveriam ser? Porque nossos adultos não são. Porque não acreditam que é necessário. Por isso, é o exemplo que nós estamos dando. O que os jovens acham? A faltar o culto, pelo menos um só que seja, é pecado? Por isso eles faltam. Nós precisamos mudar a mentalidade em todos os sentidos. Precisamos mudar a mentalidade. Mas como vamos mudar a mentalidade e atingir os jovens e os nossos irmãos se eles não chegam? Não tem como. Eles não acham que é pecado. Porque talvez muitos de nós aqui também não achamos que é pecado. E eles seguem o exemplo. Talvez por isso. O que eles acham da igreja como resposta para os seus problemas? O que eu tenho para dizer para vocês, irmãos? Melhorem suas pregações, porque eles estão ouvindo. Se esmerem, se aprimorem, sejam os melhores. Estude homilética, estude oratória, estude... Tem mais um ponto aqui que eu tinha que falar, mas esqueci. Mas estude também. A apresentação da pregação, não é oratória, mas é homilética, né? Estude, se aplique mais, tenha mais resposta do que perguntas para eles. Eles têm perguntas, tenha mais resposta do que isso. Porque eles estão ouvindo. Os jovens acham que o culto responde às dúvidas, anseios e problemas que eles têm. Então a gente tem que começar a pregar melhor. Pegue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Mas faça como Apolo, por exemplo. Seja eloquente, convincente. Ou faça como Paulo. Não use palavras, mas conheça o Senhor.
a tal ponto de que pode ser que você não seja tão culto, mas uma coisa eu sei, você tem andado com Jesus. Que sua vida seja como a de Pedro, como a de João, ande com Jesus. E sua pregação com certeza vai melhorar. Jovens, diz o apóstolo João, eu escrevo para vocês porque vocês venceram o maligno. Hoje nós, servos de Deus, obreiros, aqui reunidos, podemos dizer, parafrasear, jovens, prego para vocês porque vocês têm força para vencer o maligno. Vale a pena pregar para vocês, porque pregação não volta vazia quando se prega para os jovens. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencem o maligno. 1 João capítulo 2, versículos 13 e 14. Então vale a pena pregar para os jovens. Então preguemos para os jovens mesmo. Muitas vezes nós pregamos muito para os adultos. E os jovens ficam com sede, querendo alguma coisa, alguma migalha que caia da mesa do rico. E nada. E muitas vezes eles vão procurar isso em outros lugares. Vamos fechar a porta do aprisco. Vamos resgatar, é claro, as ovelhas perdidas. Vamos buscar quem está longe. Vamos continuar evangelizando, inclusive, os jovens. E a mensagem da igreja para os jovens? Será o que eles sentem quando eles ouvem a pregação, a escola dominical? Alguns anos atrás, eu fui para Curitiba ajudar um pouco a congregação lá do Cajuru e eu vi que infelizmente, é uma fotografia de muitas congregações, escola dominical, 5 pessoas. Isso é estranho, nós não podemos mais viver dessa maneira e esperar que a igreja cresça. Precisamos mudar o nosso comportamento, e foi o que nós fizemos lá em Curitiba, e depois que nós começamos aquela mudança, escola dominical, 25 pessoas. Dá para fazer, com pouca coisa. Dá para fazer muito mais do que nós já fizemos ou pensamos. Os jovens acreditam no que você fala no púlpito. Eles acreditam no que você fala no púlpito. 135 jovens de 150 prestam atenção no que você diz, a maioria. Eles realmente acham que aquelas palavras são palavras de Deus, são palavras de poder, de transformação de vida. E eles estão lá como uma esponja absorvendo ainda. Dizem que crianças são assim, mas jovem ainda também é assim. Estão absorvendo tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você mostra, a importância que você dá para as coisas. Eles estão absorvendo. Pregação é um dos pilares do crescimento da igreja. Acredite nisso. Jesus acreditava nisso. E o que mudou o mundo? Na concepção de Jesus e na nossa agora, inclusive, foi as pregações de Jesus. Um carpinteiro que nunca, nem sequer a história secular da humanidade ouviu falar. Rapidamente, em poucas linhas. Mas nós cremos e temos crido e temos sido salvos por essa mensagem. E a fé? A fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então preguemos porque os nossos jovens vão absorver. E eles estão realmente precisando disso. Pregação também afasta ou mantém as pessoas. Acredite nisso porque é uma grande verdade. Muitas pessoas não aguentam mais as pregações que nós fazemos. Que nós temos que mudar a Bíblia? Lógico que não. Nós precisamos mudar nós mesmos. Às vezes nós não temos nem sequer moral para falar de algumas coisas. Precisamos ganhar a confiança das pessoas primeiro. Quantas vezes eu dando aula para uma pessoa, um pastor, muitas vezes chegamos a um ponto de falar, ou você se converte, ou você sabe o que vai acontecer. Você já não fez isso? Alguns que dão aula já não chegou a esse ponto de falar para pastores do mundo? Porque eles pastoreiam o mundo. Não é isso que eles pastoreiam. Você talvez já chegou a esse ponto. Já cheguei a ponto de sentar com os jovens e falar para o jovem assim, sua atitude homossexual vai te levar para o inferno. E ele não me processou. Ele não disse que eu estava pregando ódio para ele. Ele entendeu que eu estava pregando amor para ele. Porque foi um contexto de encontros e estudos da Palavra de Deus, sentados ao lado de Jesus. Com a palavra aberta. Esse é o contexto que nós precisamos criar também com os nossos jovens. E eles estão ouvindo. 91% acham que a mensagem da escola dominical e da pregação são relevantes para as suas vidas. Então vamos melhorar a qualidade das nossas mensagens. E esse é um dos meus objetivos de vida, é um destes. De dar nas mãos dos irmãos
muitos recursos dessa maneira. Nós temos nosso irmão Alan Nalley, por exemplo, escreveu um livro sobre o Espírito Santo. Incrível. Eu não posso dizer outra palavra. É muito bom. E eu sou pobre para descrever o tanto bom que aquele livro é. Nós deveríamos levar para casa. Porque é bom mesmo. E nós precisamos investir mais nisso. E eu tenho investido em vários autores. Nosso irmão Messias Braz, um dos autores. Alan Dutton Jr., nós temos um livro dele novo agora. Tem vários autores que eu estou sempre incentivando. Ranieri Vieira, está aqui, ali. Está me devendo um livro ainda? Mas está escrevendo, espero, né? Para o ano passado. A palavra escrita, a palavra falada, a palavra tem poder. Quanto nós acreditamos nisso? Precisamos acreditar mais. Como vai a vida espiritual dos nossos jovens? Com qual frequência você ora e você lê a Bíblia, jovem? Precisamos ensinar, pelo exemplo, os jovens a lerem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Deus poderia ter escolhido a matemática, uma das melhores ciências da humanidade, mas Ele escolheu a palavra do carpinteiro que foi crucificado no próprio material do seu trabalho, a madeira. Estava lá no madeiro no final da sua vida. A Bíblia, como falei sobre aquele livro que precisei dar aquelas respostas melhores do que eu dei naquele momento, é a solução de todos os problemas. É a palavra de Deus. Ela tem todos os problemas solucionados ali. Nós precisamos mostrar isso nas nossas próprias vidas. Isso aconteceu comigo, lá na minha casa. Quando minha mãe e meu pai mudaram, minha vida mudou. Meu pai era um alcoólatra, está aqui, eu posso falar na frente dele, ele sabe disso, né? Ele não pode negar. Eu lembro do que ele fazia. Eu lembro agora do homem que ele se tornou. A palavra de Deus transformou meu pai. E de um dia para o outro ele parou de beber. Se eu acredito em milagres, eu preciso olhar para o meu pai e perguntar se acredita em milagres. Precisamos acreditar que Deus faz milagres porque realmente Ele faz. Todos aqueles problemas destacados em qualquer lugar, em qualquer vida, a Bíblia tem a resposta. E evangelismo? O que os jovens pensam e fazem em relação ao evangelismo? Mais dados aqui, né? Sobre, ocasionalmente os jovens leem a Bíblia. 49%. E raramente 8%. 43% está indo bem, lendo a Bíblia todos os dias, só falta cortar o cabelo agora. Né? Como você conheceu a Igreja de Cristo? Como nós, Igreja de Cristo, somos em relação ao evangelismo para jovens? O que os jovens falam? Olha, a maioria dos jovens tem uma resposta. Como eles conheceram a Igreja de Cristo? Eles nasceram na Igreja de Cristo. Nós somos ruins de evangelismo para jovens. Nosso crescimento, a igreja, nos jovens, cresce somente organicamente. Somente biologicamente eles crescem. Só dessa forma que eles crescem. Porque a maioria deles nasceu na igreja. Só um tanto destes, 28% somente, conheceram a igreja depois dos 15 anos. E um número muito pequeno nesse universo todo foi procurar a Igreja de Cristo. Ou encontrou a pérola de grande valor que ou tropeçou nela, ou estava procurando. Mas nós não somos muito bons de evangelismo para jovens. A maioria dos nossos jovens nasceu ali. Então nós não tivemos muito trabalho com jovens, nós precisamos mudar isso. E às vezes, nossos jovens muitas vezes reclamam disso. Você já ouviu essa reclamação? Na igreja não tem ninguém para namorar. Você já ouviu essa reclamação? E eles vão procurar onde? E é triste quando isso acontece. Ou porque nós vamos perder os nossos jovens, com certeza isso é a maior parte dos casos que acontece. A maior parte dos casos, em qualquer denominação inclusive. Não na igreja, eu não estou comparando a igreja a uma denominação. Também nas denominações isso acontece. Reformulando a frase. Como que você vê o futuro da igreja? Como que os nossos jovens, a expectativa deles? O que eles pensam sobre o futuro da Igreja de Cristo? Essa é uma pergunta que eu acho de suma importância. Porque isso pode nortear as nossas atitudes. Porque o que os jovens pensam, o que os jovens olham sobre a igreja, pode fazer com que nós possamos ter que tomar uma atitude diferente.
E realmente precisamos. Você já viu muitos dados aqui, suficientes para você mudar, com muitas atitudes. E os jovens realmente eles estão prontos, eles querem receber a palavra de Deus. Eles querem fazer parte, eles acham, eles acreditam mesmo que tem espaço para eles num ministério qualquer. Eles acreditam nisso. E nós precisamos realmente fazer com que isso seja verdadeiro, seja real. Que realmente tenha espaço para os jovens assumir papéis importantes na igreja. Eles podem evangelizar. Eles podem ser exemplo dos fiéis. Podem sim. Na palavra, no amor, no procedimento, na pureza, na fé. Eles podem ser. Como Timóteo, Tito eram. E foram confiados até a igreja do Senhor. E nós precisamos começar a soltar as rédeas dos nossos jovens no sentido de confiança. Confiar um pouco mais, claro que ajudá-los, dar o exemplo, como fazer, e sempre acompanhar até que você possa morrer e ser elevado às alturas. E deixar então o seu exemplo, como Jesus fez. E esse é o processo da igreja. E o futuro da igreja para os jovens? Os jovens olham a igreja com certa expectativa. Eles estão, de certo modo, eles estão em cima do muro. Eles não sabem bem o que vai acontecer. Essa é uma parte dos nossos jovens. Outra parte dos nossos jovens olham com dúvidas. Eles têm dúvidas sobre o que é a igreja, para onde vai a igreja, e eles às vezes fazem comparações. Você sabe disso. Eles comparam também. E também, 48%, graças a Deus, tem esperança. Nós estamos ainda na vantagem. Nós estamos ainda fazendo um bom serviço. Nós estamos dando esperança para os nossos jovens. Eles acham que vale a pena ser a igreja de Cristo. E nós precisamos acreditar junto com eles isso. Nós precisamos colocar isso em prática. A igreja talvez não esteja evangelizando jovens mesmo, mas os que estão dentro têm uma certa convicção, a maioria deles. Então surgiram uma pergunta aberta que eu quero falar sobre elas, que eu deixei em aberto realmente para eles dizerem o que você pensa da igreja. E eles pensam muitas coisas da igreja. E eles escreveram muitas coisas sobre a igreja. Deixa eu até, talvez vocês não vão conseguir ler comigo aqui, mas vocês podem ver aqui: adoro o Senhor em minha casa e gostaria de poder adorá-lo com todo o meu ânimo também no culto. Um pouco de desabafo. Mais tarde essa pessoa aqui, provavelmente é uma moça, colocou um coraçãozinho, etc. E as palavras dela parecem uma moça. Eu não sei qual o sexo das pessoas que responderam aqui, não sei o nome, não sei o e-mail, não sei, só sei a região. E só sei tenho as respostas. E essa moça basicamente fala: eu entendo a igreja de Cristo, eu acredito, mas nós estamos muito travados na adoração. Isso é a opinião de muitas pessoas. Nós podemos fazer melhor, como por exemplo nossos irmãos aqui na frente. Eles não estão fazendo um trabalho incrível. E eles não nos levam a fazer o mesmo. Nosso irmão Marcos Menaldo, por exemplo, ele está levando pessoas a cantar melhor. Se você quer receber um treinamento lá na sua congregação, chame o nosso irmão Marcos Menaldo. E ele vai treinar você como regente, vai treinar a igreja a acompanhar a regência. E pode ter certeza, nós vamos repetir esse clima de Enoque 52 vezes por ano. Todos os cultos. Nós podemos cantar assim. E eu duvido alguém sair daqui e falar: não foi edificante. Eu duvido alguém sair de uma congregação assim e dizer: não me edifiquei. Vocês acham que o nosso louvor aqui foi frio? Jamais! Vamos levar isso então para as nossas congregações. Além do Marcos Menaldo, eu sei que tem vários outros irmãos. Eu poderia citar talvez aqui Alexandre Girodo. Também até os irmãos aqui do Halel, o Assis deve ter algum conhecimento, né, sobre isso. Ele mostra aqui na prática. Estou dizendo até do exemplo, não somente do que nós ouvimos. Eu ouvi falar que o Assis canta bem, mas ele nunca cantou. Eu nunca vi. Não, eu já vi cantando. E ele está nos meus planos. Só confirmando aqui. Uma das nossas atitudes é lançar novas músicas, também o Elgir está dentro disso, né? Novas músicas para a igreja de Cristo, fáceis de cantar, para levar para o culto. E continua aqui: a igreja de Cristo é a igreja que mais se aproxima da igreja primitiva. Esse tipo de texto aqui se repetiu dezenas de vezes. Amém. Amém.
Esse tipo de texto, eu sou a igreja de Cristo, eu faço parte dela. A pessoa se sente a igreja. Outro aqui diz, é a igreja de Jesus Cristo. Eu acredito que essa é a frase que quis dizer. Outro, é um grupo que busca ser o que Cristo ensinou e fazer a sua vontade. Uma igreja bíblica. E assim vão as respostas. Tem várias outras. Mas a que eu mais gostei, talvez você já viu um pouquinho aí da que eu mais gostei. Mas a que mais gostei, da resposta que eu mais gostei foi essa. Top das galáxias. Essa é a mais legal. Tem outros que até falaram meio em gira. Mano, a primeira vez que você vai, você não entende. Mas depois que você conhece a Bíblia, você entende. Interessante, bem interessante. Mas a minha mensagem para os jovens não muda. É a mesma de milhares de anos atrás. É a mesma. Alegre-se, jovem, na sua juventude. Seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar. Faz o que você quiser. Ande onde a sua vista alcançar. Mas saiba que, por todas essas coisas, Deus trará a julgamento. Jovem, falte quantos cultos quiser, mas saiba que Deus vai te julgar. Jovem, caia no pecado, no mais profundo abismo, mas saiba e não esqueça que Deus vai te julgar. Mas ele continua. Afasta do seu coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Alguns de nós já sabemos muito bem disso. E ele continua ainda dizendo no capítulo 12, isso você pode lembrar, Eclesiastes, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação. Então se aproxime de Deus o mais breve possível, porque Ele está te esperando. Agora, conclui o sábio, e também eu aproveito a conclusão dele, agora tudo que já ouviu, todas as estatísticas, quem são os jovens da Igreja de Cristo? Nós temos aqui quase desenhado um pouco sobre eles. Pelo menos um pouco, nós temos um apanhado. Não precisamos mais falar, nós não os conhecemos. Nós conhecemos um pouco agora dos jovens. Eu já os conhecia um pouco por aquelas perguntas que me incomodaram tanto. Tanto que eu precisei levar aquelas perguntas para casa e meditar, orar sobre elas, ir atrás de respostas, coisas que eu não sabia. Eu não tinha noção como falar sobre depressão, é uma das coisas que trata o livro. Fui atrás do nosso irmão Walter Lapa, perguntei para ele, conversei com ele, ele me falou e eu fui escrevendo o que ele foi falando. Muitas pessoas me ajudaram na composição das respostas. O livro foi uma bênção para a minha vida, na verdade. São assuntos muito difíceis de eu falar com meu filho, por exemplo. Agora meu filho tem 22 anos. Mas naquele momento era muito difícil de eu falar para ele sobre masturbação. Muito difícil. Falar sobre homossexualidade, muito difícil. Assuntos complicados muitas vezes. E aquilo me ajudou, me deu recursos para conversar, para falar. E muitas pessoas têm falado, eu não estou querendo vender esse livro porque está esgotado, tá? Mas se tivesse aí, eu com certeza falaria para vocês que só é R$35. Mas não é esse o meu ponto, tá? Agora, tudo que você já ouviu, já que a palestra está acabando, a conclusão é a seguinte. Temam a Deus, jovens, é para vocês. Temam a Deus e aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para todo homem. Que Deus abençoe, que sejamos o presente de Deus para a igreja e para o mundo. Não o futuro, não uma promessa, mas nós sejamos a confirmação de que Deus é real, existe e abençoa a humanidade com jovens fortes e corajosos que temem a Deus, obedecem os seus mandamentos e vivem eternamente. Amém.